pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E se você quer saber mais sobre visto americano, sobre como foi a entrevista, já clica aqui em gostei, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos quando eu postar. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo, ok? Então, continue aqui no vídeo que eu vou explicar tudo para vocês como foi a minha experiência na entrevista para o visto americano. Em 2022, nós fizemos o preenchimento do formulário, né? A gente tem um formulário todo tal, a gente fez o preenchimento desse formulário com todas as informações. Eles perguntam tudo. Grau de escolaridade, nomes de familiares, né? Perguntam sobre renda financeira, filhos, com quem você vai viajar, quem que vai pagar a viagem. Então, o questionário pergunta tudo. Uma dica que eu dou, responda sempre a verdade. Por quê? Porque na hora da entrevista você vai precisar levar documentos que comprovem tudo aquilo que você falou. Então, você sempre preenche a verdade. O nosso visto foi visto de turismo, né? Visto americano para turista. Então a gente preencheu esse formulário ano passado, em 2022, e aí gerou a taxa, a gente fez o pagamento da taxa, e aí só depois que faz o pagamento da taxa que você pode entrar e ver quais datas tem disponíveis. Quando a gente entrou, só tinha data disponível para 2023. A gente ficou 11 meses de espera, né, na fila para poder participar da entrevista, né, passar pela entrevista e também pelo CASV. Nós somos de Morrinhos, Goiás, e optamos por Brasília, porque é mais próximo da gente, né, daqui da nossa cidade. Então, até tem um vídeo aqui no canal, um vlog sobre como que foi pra gente tirar o visto e tudo tal. Então, se você ainda não assistiu, clica no vídeo e assiste que tá muito legal. Então a gente optou por Brasília. Então Brasília só tinha data disponível 11 meses, né, pra frente, que daria neste ano de 2023. Então o primeiro passo seria ir no CASV. O que faz no CASV? No CASV é o cadastramento biométrico. O que eles vão fazer? Eles vão tirar sua foto, eles vão colher suas digitais, né? Pegar o seu passaporte, então você tem que levar seu passaporte, documento. A gente tirou o visto para todos aqui em casa, então eu, meu esposo e meus 2 filhos. A gente ligou antes, né, lá na central de atendimento, perguntando se havia necessidade das crianças irem, tanto no CASV quanto na entrevista. Então eles orientaram a gente que não tinha necessidade, ainda mais que as crianças eram menores de idade. Então as crianças não foram. Então nós partimos para Brasília e fomos ao CASV. O CASV lá, ele fica no Shopping Venâncio. É como se fosse um VaptVupt, vamos dizer assim, como que funciona. Só que bem mais, né, organizado, bem mais assim, com segurança. Então você não pode entrar com o telefone ligado, né? Você tem que desligar seu telefone, tem policiais lá. É uma polícia, né, na verdade. Então, tem segurança, você passa por detector de metal, tudo e tal. Para entrar lá dentro, você precisa do seu passaporte. Eu estou falando do caso, tá, gente? Então, você precisa do passaporte, documento de identificação também, né? No caso, o passaporte já é um documento de identificação, mas a gente levou porque como é muito longe, a gente levou tudo quanto é documento que a gente podia levar, porque se precisasse, né? Então, e o formulário de agendamento do DS 160, tá? Então, quando você termina de preencher o formulário e você faz o pagamento, gera vamos dizer assim, como se fosse uma guia, um boleto, uma ficha, né, de agendamento que você tem que levar. Então eles pedem passaporte e o formulário do DS 160. Formulário assim, essa folha, né? Aí a gente então até teve um contratempo, a gente imprimiu a folha errada, mas bem em frente ao caso tem um atendimento, né, de apoio que você pode imprimir documentos que você tem esquecido e tudo e tal.
Então a gente foi lá, imprimiu esses documentos que ficou faltando não, porque a gente levou errado, não era o que a gente tinha imprimido. Então a gente imprimiu e entrou lá pra dentro. Aí você vai, passa pela fila, chega num caixa assim, onde eles pedem o passaporte, o formulário, e aí eles perguntam, é o primeiro visto de vocês? Nós respondemos, e aí você dá continuidade na fila e vai até os guichês. Você senta lá nos guichês e aí você faz a foto, faz o cadastramento biométrico das digitais e entrega o passaporte e tudo e tal, belezinha. Eles pregam um adesivo no passaporte e tudo e tal. Quando a gente foi, eles recomendaram que levasse fotos no tamanho, né, do passaporte. Se eu não me engano, 5x5 ou 5x8. Então a gente levou e até foi muito bom, porque na hora lá, como as crianças não foram, eles pediram para levar a foto. Então eles fazem o escaneamento da foto. E eu e meu esposo, apesar deles terem tirado a foto, eles pediram para levar, porque o sistema deles estava um pouco atrasado. Então levaram a foto para, caso tenha algum problema, você já teria a foto ali, né? Beleza. E a gente não conseguiu agendar o CASV e a entrevista para o mesmo dia. Então a gente foi em Brasília 3 vezes, gente. A gente foi para ir no CASV, a gente foi para a entrevista e depois a gente optou por buscar, né, o visto, passaporte com visto. A gente optou por buscar. Você tem a opção dos correios, né, deixar na sua casa, mas a gente optou por buscar. Então a gente foi 3 vezes em Brasília, cada vez em uma semana de diferença. Mas deu tudo certo, gente. Graças a Deus deu tudo certo. Então tá, nessa primeira semana a gente foi no CASV, tudo tranquilo. Foi muito tranquilo, o pessoal lá que trabalha no CASV, pelo menos os que atenderam a gente, todos brasileiros, né? Não tem nada de americano lá, apesar, né, de estar fazendo coisas para um visto americano. Beleza. Então, na semana seguinte, a gente voltou a Brasília e então era a entrevista, gente. Que tenso. A gente chegou lá assim super cedo, porque a nossa entrevista estava marcada para as 8 e alguma coisa. Sabe que eu não me recordo? Acho que era umas 8 e pouco. A gente chegou lá, não era nem 7 da manhã, a gente estava lá na porta do consulado. E lá é assim, você não pode entrar com mochila, não pode entrar com telefone, não pode entrar. Então tem um guarda-volume que fica lá de fora, que pessoas alugam para você, né, caso você tenha ido de ônibus, de um outro estado, alguma coisa assim, você precisa deixar lá as suas coisas, né? Aí a gente foi de carro próprio, a gente deixou as coisas dentro do nosso carro e nós levamos, gente, todos os documentos. Então, tudo que a gente falou no formulário, que comprovaria tudo que a gente falou no formulário, a gente levou. Todos os documentos, gente, uma pasta assim de documentos. Tudo. Certidão de casamento, certidão de nascimento dos meninos, escritura da casa, comprovante de renda, comprovante da empresa do meu esposo, escritura da casa, não me engano, não sei se eu já falei aqui, escritura da casa, do carro, tudo. Gente, todos os documentos que podíamos levar, eu levei. Coisas da minha faculdade, né, que eu sou formada, tudo que vocês imaginar de documento, a gente levou para não correr o risco de eles pedirem alguma coisa durante a entrevista e a gente não ter a documentação. Então a gente levou tudo, tudo, tudo. E tudo muito organizadinho, em pastas transparentes, cada pasta era sobre determinado assunto. Por quê? Porque na hora da entrevista, a gente costuma ficar assim um pouco ansioso, um pouco nervoso. Então, se você tem os documentos todos organizados e quando o cônsul te faz uma pergunta, você consegue entregar, né, a documentação de uma forma assim rápida e sem muito atrapalhar, sabe? Então a gente levou assim tudo muito bem organizadinho.
Então, chegando lá, você pega uma fila, lá de fora mesmo, do consulado. Você fica numa fila, a fila dos horários, né? Pessoas que têm entrevistas marcadas para tal horário nessa fila, e assim por sequência. Então, logo chamaram a gente ficou pouco tempo na fila do lado de fora, e aí eles pedem só o passaporte, né? E você mostra o passaporte com o papel, né, do 10-160 lá, e aí você entra pela porta magnética. A partir daí, então, você está começando a entrar dentro do consulado americano. Depois que você passa por essa porta, você tem vários agentes, né, e eles revistam tudo que você está levando. Então, tudo que você tem, você coloca dentro de uma vasilha lá, de um vasilhame, né, tipo os chaves, se você tiver com alguma coisa no bolso, então você tira tudo e coloca todos os documentos também nessa vasilha. Essa vasilha com esses apetrechos todos passa por um detector passa por um raio-x. E você passa por um detector de metal. Então é tudo muito rápido e na hora, como eu nunca tinha vivido uma experiência assim, eu fiquei meio tensa, sabe? Vem por aqui, passa por aqui, faz isso, né? E pessoas armadas e tudo e tal. Eu fiquei meio tensa. Então aí a gente passou por isso, aí passa por uma outra porta. Aí você caminha, e aí vai chegar numa outra porta. Então aí nessa outra porta tem atendentes que perguntam, é a primeira vez de visto de vocês? Né? Aí a gente respondeu, pegou o passaporte, né? Eles pegaram o passaporte, fica com eles, e aí você senta, tava lotado, gente. Eu falei, meu Deus, a gente vai ficar aqui e a gente não vai sair daqui hoje, porque tinha muita gente, não tinha cadeira pra gente sentar, a gente teve que esperar uns 10 a 15 minutos pra poder sentar. Aí, mas assim, por incrível que pareça, foi até rápido. Eu achei que ia demorar muito, porque tava muito cheio, mas foi até rápido. Acho que a gente ficou assim, umas meia hora, quando muito 40 minutos. Pelo tanto de gente que tinha, até não foi muito tempo que a gente esperou. Logo chamou a gente, aí chama por um dos nomes, porque mesmo as crianças não indo, a gente levou os 4 passaportes. Então, chamando, quando é família assim, né, vai tudo junto, então chamam por um nome. No caso, chamou pelo nome do nosso filho, Heitor Apolinário. E aí, a gente já sabia que éramos nós, então aí a gente já foi pra fila. Aí nessa fila, é a fila já para direcionamento dos guichês com os cônsuls, né? Os cônsuls americanos. E, gente, eu estava na fila, eu ainda estava um pouco tensa, assim, uma mistura de ansiedade com nervosismo, porque dava para escutar um pouco das perguntas que os cônsuls faziam para as pessoas. Beleza. Então, depois que a gente entrou para essa fila, foi muito rápido mesmo. E logo a gente já ficou próximo ao guichê de atendimento e tinha uma senhora na nossa frente e era tipo assim, era 1 metro só de distância. E deu para ouvir tudo, o que a cônsul perguntou e o que a mulher respondeu, porque ela tava na nossa frente, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, porque a gente espera que seja um cônsul, assim, gente boa e tudo e tal. E eu falei, nossa, e agora? E aí, a senhora que tava na nossa frente teve o visto aprovado. E eu, ai meu Deus, eu já fiquei super feliz, né? Aí foi a nossa vez, aí eu respirei fundo antes de chamar a gente, assim. Me deu uma acalmada, eu falei, seja o que Deus quiser, agora tá nas mãos de Deus, né? A gente levou todos os documentos, fez o processo tudo certinho, respondeu o que perguntar. Outra dica que eu dou. Então, a primeira dica que eu dei é tudo que você preencher no formulário seja verdade, leve todos os documentos que comprovam aquilo que você falou. Segunda dica é, mantenha a calma. Não se desespere para responder as perguntas, mas também não seja lento para responder as perguntas. E outra dica também, se você for fazer entrevista com seu esposo ou com a sua esposa ou com algum familiar,
eles fazem direcionamento de perguntas. Então, eles perguntam ou para você ou para a pessoa que está com você. Ou se ele não fizer, se o cônsul não fizer um direcionamento, aí tanto faz, qualquer pessoa pode responder, mas não responda se perguntou para outra pessoa, não responda no lugar, tá? Porque isso não soa muito bem. Então, começou-se a entrevista. Perguntou qual que era... Eu vou ver se eu consigo lembrar de todas as perguntas, tá, gente? Então, primeiro eles perguntaram qual que era, tipo, a intenção da gente ir, né? Então, a gente falou, o que vocês vão fazer? Então, nós respondemos turismo. Nós vamos a turismo. Onde vocês querem ir? Nós respondemos, né? Em Orlando. Vocês têm filhos? Sim, nós temos 2 filhos. Um de 8 e um de 3. Nós respondemos, né? Até então não estava tendo direcionamento da pergunta, mas eu e meu esposo combinamos assim. Ele responderia e só se ela perguntasse para mim que eu responderia. E assim foi. Depois, não vou saber a ordem correta das perguntas, porque já tem um tempinho. Mas foi essas perguntas. Então, perguntou para onde a gente ia, perguntou se tínhamos família lá, né? Tipo, como que lá fala? Lá fala parents. Parents é tipo assim, pai, mãe ou filho, irmão, próximos, né? Então, não, nós não temos. A gente respondeu que não. Perguntou sobre a renda, né? Então, quanto que você ganha? Perguntou pro meu esposo, né? Quanto que ele ganha, o que ele fazia, com o que ele trabalhava. Que mais? Aí depois ela perguntou pra mim, o que você faz, né? Aí eu respondi, eu até ri assim, porque eu falei, uai, eu cuido dos meus filhos, eu só fico em casa, né? Aí ela perguntou se eu era formada, eu disse que sim. Que mais que ela perguntou? E sempre, gente, ela perguntou assim com muita educação. Ela não foi grossa a hora nenhuma, foi uma cônsul, foi uma mulher. Então, ela foi assim, super educada, super tranquila. A entrevista foi muito bem conduzida, assim, com tranquilidade. Então, foi muito bom. Então, aí ela fez outras perguntas pro meu marido e tudo e tal. Assim, coisas... Então, tudo que ela perguntou foi relacionado ao que a gente respondeu no questionário, né? Então, a gente respondeu do mesmo jeito que estava no questionário. E aí, o que você tem que atentar? Que eles fazem uns pegas para saber se você realmente está falando a verdade. Então, eles fazem uma pergunta de umas 2 ou 3 formas diferentes se você tem que responder a mesma coisa. Você tem que prestar atenção no que eles estão perguntando para você não se confundir. Então, ela perguntou, o que vocês vão fazer, né? A primeira pergunta foi, o que vocês vão fazer lá, né? Então, a gente falou turismo. É a primeira vez de vocês viajando? Sim. Aí depois ela perguntou, então vocês estão viajando vocês já viajaram para outro lugar, para fora? Né? A gente não viajamos. Ela perguntou, eu sei que ela perguntou umas 3 vezes, de formas diferentes, para saber se a gente já tinha ido para lá, né? Então, a gente fez as respostas tudinho de acordo com o que a gente preencheu no formulário. Então, aí ela pegou toda hora digitando, né? Ela perguntava e digitava, perguntava e digitava. E essa parte de digitar, a gente fica assim um pouco tensa, porque eles pesquisam tudo, porque eles perguntam se você tem rede social, e se você tem, você tem que colocar. Então, a gente deixou o nosso perfil assim de rede social bem apresentável, né? Bem organizadinho, porque a gente pensou, vai que isso influencia, né? E depois de todas essas perguntas, né, desses peguinhas que eles acabam fazendo para saber se a pessoa tá mentindo ou não, porque eles têm, assim, um mecanismo, né, psicológico de lidar ali com a entrevista para saber
se realmente a pessoa tá falando a verdade ou se a pessoa está mentindo. Então, depois de todas as perguntas feitas, ela olhou pra gente e falou assim: boa viagem, visto aprovado. A hora que ela falou isso, eu olhei assim e obrigada. E saímos. Nisso, o passaporte fica com eles, né? Então, porque eles precisam colocar o visto, anexar o visto no passaporte. E aí, a gente perguntou, a gente saiu, né? Quando ela falou isso, a gente só falou assim, obrigada, e saiu. Aí, eu olhei assim pro meu esposo, assim, de lado, assim, eu tava doida, né? Ganhei o visto. Mas eu me contive, fiquei quietinha. Aí a gente perguntou informação pra um rapaz lá, de quanto tempo demorava, mais ou menos. Ele falou assim, olha, pode demorar até 15 dias, mas pode ficar pronto antes. E foi uma semana depois, a gente buscou o nosso visto no CASB, em Brasília. E, gente, saindo de lá, eu olhei assim pro meu esposo, aí a gente foi saindo, né, de dentro lá do consulado, eu posso gritar que eu tô muito feliz, que legal, e agradeci a Deus, assim, eu fiquei muito feliz, gente, eu chorei de alegria, porque foi tudo assim, como que eu falo? Foi tudo nas mãos de Deus, literalmente nas mãos de Deus, gente. Então, nossa, eu fiquei assim, emocionada e muito, muito, muito feliz mesmo, porque foi de Deus, foi permissão de Deus e deu tudo certo. E é isso, gente. Eu espero que toda essa história, toda essa informação seja muito útil para você que tá aí tentando tirar o visto. E assim, dica de vestimenta. Então, assim, acredito eu que, no geral, não necessariamente que a aparência vai contar, porque eles vão analisar ali a sua história, o que você tá contando, se o que você tá contando condiz com a viagem que você quer fazer, se o seu orçamento relativamente bate com a viagem que você tá programando, né, com tanto de dias que você fala que vai ficar, se é compatível. Então eles analisam tudo isso. Mas a gente foi orientado, né, a gente viu vários vídeos também aqui no YouTube, e a gente recebeu orientação de vestir assim, não formalmente, mas assim, como era uma entrevista, geralmente em uma entrevista de emprego, qualquer tipo de entrevista, você vai relativamente bem vestido, né? Então a gente foi com uma roupinha assim bacana, né? Eu fiz uma maquiagem, mas não uma maquiagem pesada, sabe aquela maquiagem assim pesada? Não, tipo assim, que você olha e fala assim, nossa, tá maquiada. Não fui. Foi com uma maquiagem super natural. Fui com um vestido preto mais sério, né? Um vestido que não mostrava assim muito as pernas, então era um vestido na altura do joelho, um pouco abaixo do joelho, na verdade. Meu marido foi assim, né, mais alinhadinho, não foi de gravata e de coisa não, mas ele foi com uma camisa manga curta, social, né, um sapatinho assim mais socialzinho, esporte fino, vamos dizer assim. Então, nós fomos, assim, relativamente bem apresentados, que foi a orientação que a gente recebeu de outras pessoas no canal, em canais aqui no YouTube. Então é isso, gente. Eu espero que todas essas informações tenham sido úteis para você que está aí assistindo. E se você gostou desse vídeo, já clica aqui no like, não se inscreva de se inscrever neste canal, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer e trazer outros vídeos com muitas informações aqui para vocês. É isso aí. Beijo e até o próximo vídeo.